É com grande prazer que eu venho agora falar com você sobre o movimento anarquismo empreendedor. Para entender mais sobre anarquismo e empreendedorismo, nós precisamos ampliar alguns conceitos. Notem aqui nesta imagem que temos um homem preso por correntes de ouro. Assim somos nós quando estamos presos a preconceitos, a valores que não são reais, há princípios que são falsos. Então todas as pessoas encontram-se em algum momento da sua vida presos a correntes de ouro. E a gente tem a intenção aqui nesse movimento chamado anarquismo empreendedor justamente abrir essas algemas de ouro, libertar as pessoas destes conceitos que são em grande parte das vezes equivocados, tá? E aí vem uma questão importante. Quando a gente fala de anarquismo, cara, é muito louco isso, porque as pessoas elas acham que anarquismo é um monte de coisa. A primeira coisa que o cara te rotula é que você é um bagunceiro, que você é um destruidor, que você só quer destruir a sociedade, que você não aceita nada do que a sociedade tem, que é um bando de pessoas que não respeitam as leis, que desprezam os outros, que são até ditadores. Olha que loucura. E o mais interessante é que acham que a gente não acredita em Deus. As pessoas desconhecem que existe um movimento no mundo chamado anarquismo cristão. E, aliás, pior, as pessoas nem percebem que o maior de todos os anarquistas é Deus. Esse cara que criou esse mundo maravilhoso que a gente vive e deu uma coisa chamada livre-arbítrio para nós. Largou a gente aí, ó, toma conta do planeta, toma conta da tua vida. Você é livre para errar, para acertar, para fazer o que você quiser. Eu não dito regras para vocês, eu mostro caminhos. O anarquismo é isso, é mostrar caminhos para as pessoas. Nós temos que olhar para esse conceito de uma forma muito mais ampla. Gente, vamos tirar as vendas dos olhos. O próprio Jesus já falava, você tem uma trave no teu olho, mas está preocupado com o cisco do olho do teu vizinho. Meu Deus, vamos entender esses pontos todos. Nós precisamos romper essas barreiras, tirar essa tolice da nossa vida. Chega de tolice, nós estamos vivendo uma nova era, um movimento libertário, e é isso que o anarquismo empreendedor é. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas questões aqui. As pessoas esquecem que a história da humanidade, ela não é contada por todos os lados. Ela é sempre tendenciosa, ela é sempre contada pelo lado vencedor. Então, hoje, a história que nós temos, ela não é real. Pelo contrário, ela é parte só da história. Talvez menos do que 30% de tudo que aconteceu. E o mais interessante ainda, é que nós ficamos lendo a história. Como se um livro pudesse conter tudo. Imagina os 3 anos de Jesus lá trabalhando, ou os 120 anos de Moisés. Vocês acham que tudo que Moisés viveu, que tudo que Jesus viveu, que tudo que os patriarcas viveram, que vocês acham que tudo que está na Bíblia, que toda a história da humanidade está na Bíblia, ou está no Torá, ou está no Alcorão? Não está. Aquilo lá é parte de histórias. São coisas que foram recortadas. Vamos pegar, por exemplo, a Bíblia judaico-cristã, que foi no Concílio de Nicéia, em 324, depois de Cristo, diga-se de passagem, ou seja, Cristo já havia vivido aqui neste planeta 300 anos antes, um conjunto de chamados teólogos de grandes nomes da igreja e com interesses do Império Romano, escreveram e compilaram a Bíblia. Então, o que nós temos hoje nada mais é do que uma compilação de uma história. E não é só nesse ponto, você pode pegar os livros do Laurentino Gomes, você pode pegar qualquer livro de história, nós estamos falando de compêndios, nós estamos falando basicamente de recortes da história. E aí a questão toda é o seguinte, o que é anarquismo, afinal de contas? O que esse cara tá falando? O que esse cara tá falando aí de Bíblia? Tá falando, não sei o que isso tem a ver com o anarquismo? Não, não tô falando, isso não tem nada a ver com o anarquismo. A única coisa que tem a ver com o anarquismo é que Deus foi o maior anarquista de todos. Tá? Essa é a minha visão. Então,
Deus, sendo o maior anarquista de todos, como eu já falei, ele deu o livre-arbítrio para todos nós e por isso nós estamos aqui, né, neste plano, né, se não tivesse o livre-arbítrio, o nosso amigo Adão, né, não teria comido a maçã, né, e não teria sido expulso do paraíso, né, daquele momento histórico que a gente está falando lá. De novo, um recorte, né, tudo que aconteceu a gente não sabe. Mas uma coisa é importante, anarquismo, na verdade, é um movimento ideológico político contrário a todo tipo de dominação, seja do Estado, seja do capitalismo, seja da empresa, seja do socialismo, seja de qualquer coisa. E, para quem não sabe, o maior inimigo de todos os anarquistas do mundo são os socialistas, são os comunistas. Porque esses caras, eles querem estatizar tudo, eles querem criar Estado e querem governar e querem dominar de todas as formas possíveis. Então, tanto é que hoje, quando você fala de anarcocapitalismo, por exemplo, que é baseado nos princípios do anarquismo, né, o movimento nosso, o movimento anarquismo empreendedor, ele vem do anarcocapitalismo, tá certo? Por quê? Porque nós queremos liberdade cultural, nós queremos a liberdade no sentido mais amplo, principalmente para aqueles que trabalham, para aqueles que são empresários, empreendedores. O nosso negócio é conversar com empresários e empreendedores. E aí esse é o ponto importante, mas não é qualquer empresário ou empreendedor. Vocês verão lá na frente, e nós não estamos fazendo asepsia de pessoas, nós estamos simplesmente focando num público-alvo específico. Tá? Existem 3 estruturas básicas que fazem com que o anarquismo exista. Tá? Essas estruturas, a primeira delas é autogestão. Então, autogestão. Eu não preciso de ninguém dizendo o que eu devo fazer. Eu não preciso de ninguém me dando ordens. Eu não preciso de ninguém querendo me manipular. Eu não aceito manipulação. Isso é autogestão. O segundo ponto é coerência. Se eu não quero que ninguém me manipule, se eu não quero que ninguém tenha influência direta sobre mim, eu também tenho que ser um libertador. Né? E aí vem a frase famosa de Voltaire, né? Eu posso não concordar com nada do que você diz, nada, mas eu defenderei o seu direito de dizer sempre. Esse é o ponto, a coerência. Então nós, anarquistas, temos que ser exemplo para a sociedade. Não esse bando de maluco aí que ainda vive na época de Bakunin, de Malatesta, esses caras aí que assistiram o V de Vingança, a Vendetta, e acham que botar uma máscara branca de palhaço é ser anarquista. Não é isso que é ser anarquista. O anarquismo é outra coisa. O anarquismo exige principalmente coerência. E por último, liberdade. Se não houver liberdade, não vale a pena. Uma vida sem liberdade é uma vida de escravo. Escravo. Isso está claro para você? Você pode achar que você tem liberdade, mas no momento que você aceita a manipulação, no momento que você abaixa a cabeça, no momento que você não discute, não debate, não argumenta, você é um escravo. Um escravo que tem muitas vezes algemas de ouro. Um escravo porque recebe um bom salário, acha que recebe um bom salário, e aí está preso a algo. Ou é um empresário que vendeu parte da sua empresa e tem um monte de sócios novos no negócio e fica lá dizendo amém, sendo que quem criou o negócio, quem olhou para o negócio foi ele. Então esses 3 pilares são os pontos principais do anarquismo empreendedor. E nós vamos falar agora o que é o anarquismo empreendedor, tá certo? O anarquismo empreendedor, ele tem este logo, tá? E ele é eu quero até falar um pouquinho sobre este logo, porque ele é o símbolo da anarquia, com o E de empreendedorismo aqui no meio, tá certo? Então, esse logo é muito especial, né? A gente está falando aqui e aí vem uma questão importante, neste mundo que nós estamos vivendo, neste momento histórico que nós estamos vivendo, a única forma de você ser verdadeiramente livre é tendo dinheiro, é tendo recursos, porque assim você pode ir para onde você quiser e assim você pode fazer o que você bem entende, desde que, logicamente, lembra da coerência, você respeite o outro. É muito simples isso, tá?
E eu não aqui, gente, é muito simples. Eu quero mais uma vez enfatizar isso. Eu não estou aqui para vender cursos sobre gestão, tá certo? Eu não estou aqui para vender uma nova metodologia de trabalho. Eu não estou aqui para fazer fórmula mágica para neguinho ficar rico, tá certo? E não estou aqui para falar de um sistema para explorar pessoas. Pelo contrário, o anarquismo empreendedor, ele é um movimento social e empresarial que tem por objetivo trabalhar para uma sociedade livre, livre de todas as interferências, uma sociedade verdadeiramente livre, onde a gente possa defender valores e princípios através do exemplo, com coerência. É isso que nós queremos, é isso que a sociedade precisa. Todo mundo está cansado de pessoas que falam, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É muita gente pregando filosofia de cueca, é muito inteligentinho falando um monte de coisa e um monte de merda na internet como se fosse verdade. E as pessoas aceitando isso, porque a manada não pensa, a manada segue. E este movimento é para gente que pensa, é para gente que quer ir além, é para gente que entende o que a gente está falando, é para gente que vai questionar, é para gente que vai pesquisar. Por isso que esse movimento é um movimento importante. Nós abominamos qualquer tipo de dominação. Se você acha que você vai vir aqui para ter aulas de como manipular pessoas, é melhor você comprar o livro A Arte da Persuasão, tá certo? Leia, estude, que lá você vai ter questões sobre dominação. Aqui não, aqui é sobre liberdade, tá? Uma sociedade justa, igualitária, rica. Principalmente rica, porque a riqueza traz liberdade. E seja a riqueza de conhecimento, seja a riqueza financeira, seja a riqueza moral. O mundo hoje precisa de riqueza moral. Nós estamos com um problema muito sério, as pessoas não têm mais moral. Não existe mais moralidade. As pessoas falam e aceitam e inventam mentiras e saem propagando essas mentiras. Nunca se teve tanta indústria como agora a da fake news. Nós estamos vivendo momentos de fake news. E aqui eu quero fazer um manifesto para vocês, tá? O nosso manifesto é o manifesto que vai reger o nosso movimento. Então, se você está assistindo até agora, é muito importante que você veja as 3 próximas passagens aqui, porque primeira questão, o manifesto é autogestão. Estamos comprometidos com o princípio da autogestão. Acreditamos no poder e na capacidade de cada indivíduo. Não é um grupo de pessoas, é você como indivíduo fazendo a diferença onde você vive. É você como pessoa agindo e sendo exemplo. Segundo ponto, coerência. Nossa busca pela verdadeira liderança é fundamentada na coerência entre palavras e ações. Então, fale, mas faça. Não fique aí pensando que as pessoas não vão cobrar, porque você vai ser cobrado. E eu, quando me exponho aqui, eu sei disso. Eu estou me expondo porque eu sei que vou ser cobrado. E eu não tenho medo de ser cobrado. Desde que essa cobrança seja em base da verdade. E esse é o ponto importante. Porque muita gente hoje tem medo de falar as coisas com medo da cobrança. E nós não podemos, porque para que o mal progrida, basta que as pessoas de bem calem-se. Esse é o ponto. Se você ficar calado, nada vai acontecer, nada vai mudar. E essa patifaria que está aí, essa palhaçada que a gente vê todos os dias, vai continuar aí. Precisamos fazer algo agora para mudar. Esse é o ponto. Liberdade total. Então, nós defendemos veementemente a liberdade. Liberdade de dizer, liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de ser quem você quer ser. Se você quer ser homossexual, problema é seu, seja. Se você quer ser machista, problema é seu também, seja. Então não importa, não estamos preocupados com essas questões, identidade de gênero, não sei o que. Não, não é nada disso, cara. Seja quem você quiser ser. Seja livre. Exponha o seu pensamento, corra os riscos para que você seja verdadeiramente aceito.
como diriam aí talvez os caras do movimento LGBTQIA+, está na hora até mesmo daqueles que são heterossexuais saírem do armário, se posicionarem, sabe? Terem essas questões. A gente tem uma sociedade hoje neurótica presa num armário fictício, um armário de moralidade que não existe, um armário de uma religiosidade que nem verdadeira é, tá certo? Um outro ponto mais importante, não violência. Nós não somos a favor da violência. Nós acreditamos nos princípios de Siddhartha Gautama também. Não matar sequer uma formiga, porque aquilo que move é o exemplo. Então, se você for uma pessoa dócil, gentil, educada, querida, você vai transformar a vida das pessoas. E existem vários tipos de violência. A pior delas é querer impor para os outros aquilo que você pensa. Eu não estou aqui para fazer violência. Eu estou falando assim, talvez de uma forma mais exacerbada para alguns. Não, eu estou falando de uma forma entusiasmada, porque eu acredito nisso. Então, não violência. Sejamos pacíficos, mas jamais passivos. Nada de passividade. Porque o passivo é o cara que aceita as coisas. A gente está aqui para não aceitar. Nós estamos aqui como Mahatma Gandhi fez lá na Índia. Podemos apanhar, podemos sofrer, mas não vamos revidar. Talvez uma atitude também bastante cristã. Porque Jesus disse, se alguém te bater numa face, dê a outra. Tá certo? Então é não violência. Um outro ponto importante do nosso movimento é a transformação social através do humanismo. O ser humano, ele é o centro de todas as coisas. Por quê? Porque nós, enquanto animais racionais, conseguimos, graças a Adão, obrigado Adão, saber a diferença entre bem e mal. Então, se nós sabemos a diferença entre bem e o mal, nós podemos escolher o bem. E para escolher o bem, a gente tem que estar disposto a correr o risco que isso implica. Porque o mal é muito fácil. O mal gera medo, gera insegurança, gera insatisfação e gera distância. O bem não. O bem gera proximidade, gera amor, gera verdade. Então, o bem é mais importante. As pessoas acham que vão para o paraíso. Ah, para ir para o paraíso eu tenho que ser bonzinho. Não, você tem que ser justo. Você tem que agir com justiça. Você tem que agir com verdade. Essa conversa de que você tem que ser bonzinho é dominação feita por algum pastor, por algum padre, por algum desses líderes religiosos que não entendeu que Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. E que é ele definir as regras de como a gente tem que viver e como que a gente tem que morrer. Um outro ponto importante é a sustentabilidade ecológica. Gente, o paraíso é aqui e agora. A gente não tem outro lugar para viver. A nossa casa é este planeta. Se a gente quer evoluir, a gente precisa cuidar desse planeta. Porque se hoje a gente está com problema de água, de oxigênio, poluição, destruição, se nós não cuidarmos do planeta, a próxima geração será a mais atingida. Então, a questão da sustentabilidade é extremamente importante. Ter a consciência de que nós temos a obrigação de entregar um planeta melhor do que nós recebemos. Obrigação de entregar um planeta melhor do que recebemos. E para isso a gente tem que preservar o que a gente tem. Preservar o que Deus nos deu, o que Deus fez. Porque quando você derruba uma árvore, quando você explora a terra até arrancar todo o minério dela, você está destruindo a obra de Deus. E não adianta você ir na igreja, rezar, pedir, orar e dizer, ah não, amanhã eu estarei no paraíso. Não! Artista, você estará no inferno, porque você está construindo o inferno, porque você não está cuidando daquilo que Deus fez. Um outro ponto importante é estado mínimo. Nós não queremos essa invasão do Estado nas nossas vidas. Nós não queremos essa coisa. Nós temos que lutar pelo Estado mínimo. O Estado, ele tem que cuidar daquilo que é importante. Saúde, segurança, educação. Todo o resto ele não tem que se meter.
Ele tem que dar liberdade para que o mercado, para que as pessoas trabalhem e se desenvolvam. Lamentavelmente, vão ver aqueles que dizem assim, a síndrome do coitadinho, né? Ah, mas aí, se o Estado não fizer, a pobreza vai aumentar, porque o homem vai ser explorado. Para aí. Assim como na corrupção existe o corrupto e o corruptor, na questão da exploração existe o explorador e o explorado. Se o explorado aceita ser explorado, o problema é dele. Ele está aceitando a regra do jogo. Ele é um passivo que não se revolta contra as coisas. Ele aceita goela abaixo o que lhe dão. E ele acha que ter, como diz aquela música famosa de Raul Seixas, né? Uma boca cheia de dentes, um vaso para cagar e um Corcel 73, que ele é um cara fudido de rico. Não é, gente. Não tem. Raulzito, irmão, ô baianinho, não sei onde é que você tá, velho, mas você tá fazendo uma falta do cacete aqui embaixo, cara. Tá precisando, sabe? Precisamos de gente como você, irmão. Tá certo? Então, pensem a respeito disso. Quando você escutar uma música, cara, escuta a letra da música. Quando você escutar, pensa no que a letra tá te dizendo. Pensa no que a letra tá te mostrando. É isso que você quer pro seu mundo, pra sua vida, aquilo que tá lá, e que você dança alegremente, rodopiando como Davi quando entra em Jerusalém, feliz da presença de Deus? Você tá louco, brother? Você tá louco? Acorda, irmão, acorda. Muito bem, aí nós temos mais um ponto importante do negócio. Revolução interior. Se você não sentir no seu coração que você precisa ser livre, que você precisa e deve ter tudo de bom, sem destruir, sem explorar, sem dominar pessoas, você não pode fazer parte desse movimento. Porque esse movimento é para pessoas que estão a fim de construírem uma verdadeira revolução. Mas uma revolução dentro de si. Uma revolução aqui, no coração. A gente não sabe, a gente pensa que o que coordena é a mente, mas não, é o coração. Nós temos neurônios hoje, e a ciência já sabe, né? Sempre tivemos, mas agora descobriu, neurônios espalhados por todo o corpo. Os neurônios cerebrais são uma parte deles, mas o nosso coração, essa bomba que pulsa aqui, ela tem uma carga energética tremenda. Para vocês terem uma ideia, o tamanho da aura de Buda era equivalente a 30 quilômetros de onde ele estava. Imagina a energia desse ser, espalhando 30 quilômetros de energia por onde ele estivesse. Imagina que você pode ser Buda, você pode ser Cristo, você pode ser Moisés. A gente vai falar lá na frente, porque uma das coisas que a gente usa na metodologia aqui são os princípios do Torá, que a gente vai falar bastante, da religião judaica, da religião budista, a gente vai falar muito a respeito disso. Por isso essa necessidade de revolução interior. E por último, ação global, ação universal. Nós queremos um mundo melhor, um planeta melhor, pessoas melhores, pessoas com uma cosmovisão ampla. É isso que nós queremos. O compromisso nosso é muito simples. O nosso compromisso é aplicar todos esses princípios na nossa vida diária. Levantamos pela manhã, para aí. O que eu posso fazer de bem pela humanidade hoje? Quem que eu posso ajudar? Quem que precisa de um abraço, de uma palavra, de um afeto? Quem precisa de um carinho? Na vida diária. E não são grandes coisas. Eu sempre falo e sempre gosto do exemplo do beija-flor. O incêndio na floresta, o beija-flor vai lá com o biquinho dele e despeja a água. Pô, para aí, ele vai conseguir apagar o fogo da floresta? Não, mas ele sim está fazendo a parte dele. Então, aplicar isso na vida diária é extremamente importante. Segundo ponto é compartilhar conhecimento. É exatamente isso que eu estou buscando fazer aqui. Eu não sei tudo. Reconheço, sou um ignorante em muitas coisas. Mas aquilo que eu sei, aquilo que eu posso compartilhar com vocês, eu estarei aqui compartilhando. E eu não me preocupo em errar e no próximo vídeo corrigir, não me preocupo em ter equívocos e trazer a correção para vocês. O importante é fazer. Melhor feito do que bem feito.
Muita gente fica com preciosismo, querendo fazer o perfeito. Só que esquece que a perfeição é uma busca contínua. Porque aquilo que é bom hoje, talvez tenha sido muito ruim num dia, e certamente amanhã será bem pior do que hoje. Então, a gente tem que mudar isso, porque há uma evolução constante, há uma mudança constante, há uma necessidade de evolução. O universo se movimenta no caminho da evolução. Nós todos estamos condenados a uma única coisa, sermos felizes. Mas só é possível ser feliz quando você compartilha felicidade. Tá? Uma outra coisa importante é colaboração com a comunidade. Faça um trabalho voluntário, participe de uma instituição, participe de algo que possa movimentar o planeta. Faça parte de um movimento. Aqui a gente está propondo para vocês um movimento chamado Anarquismo Empreendedor, mas existem muitos outros. Eu mesmo estou vestindo aqui a camisa do Bora Preservar, tá vendo? Eu faço parte também do Bora Preservar. Eu sou cofundador do Bora Preservar. Uma outra coisa extremamente fundamental para isso é termos uma liderança inovadora, uma liderança libertária, uma liderança de exemplo, como a gente já falou lá. As pessoas não querem mais chefes, as pessoas não querem mais gerentes, diretores. As pessoas precisam de líderes, pessoas capazes de conversar com ela, de debater, de encontrar caminhos juntos, de construir coisas juntos. As pessoas querem isso. Um outro fundamental, por que eu falei aqui de Islã, por que eu falei de cristianismo, por que eu falei de budismo, por que eu falei de movimento LGBTQIA+, por que eu falei dos heterossexuais, falei até de machismo? Porque a gente tem que aceitar as diferenças. Este planeta é um grande jardim. A espécie humana é um grande jardim. Nós temos os orientais, nós temos os negros, nós temos os nórdicos, nós temos os caboclos, né? Nós aqui os pardos. Então, isso é um grande jardim. Só que no momento que nós morremos, o que sobra? Um esqueleto, uma caveira. E nesse momento você não vai saber se eu sou negro, loiro, preto, branco, azul, não importa, você não saberá, porque estará lá um amontoado de ossos brancos e é tudo que vai restar de você. Então, a diferença, ela tem que ser acolhida. Então, Deus fez este planeta aqui com as mais diversas espécies diferentes. Olha a beleza da natureza. Olha as borboletas. Quantos tipos diferentes de borboletas tem? Quantas flores diferentes temos? Quantos pássaros diferentes temos? Até a água. Quantos tipos de água diferentes nós temos? Pensa a respeito disso. Pensa na água como gelo, na água como vapor, na água doce, na água salgada, na água. E é tudo água. Então, assim, existe uma beleza tremenda na diferença. Não ache que todo mundo tem que ser igual a você. O anarquismo empreendedor quer pessoas diferentes, quer pensamentos diferentes, quer debates claros, debates objetivos. Bom, peraí. Você falou o que vocês querem, mas como a gente pode transformar? Primeiro, não aceitando mais a intervenção do Estado nas nossas vidas do jeito que é hoje. Nós temos que pensar políticas públicas que sejam políticas públicas justas, razoáveis. Porque quando a gente tem governos ditatoriais como nós temos hoje no Brasil, nós vivemos um problema muito sério. Ah, mas nós não vivemos uma ditadura, Ricardo, nós vivemos uma democracia, você está viajando. Não, você está muito enganado. Você vive uma ditadura tributária. Você não consegue comprar nada sem que o governo saiba. Nem frequentar um motel com a sua esposa, se for o caso. Se você pedir a notinha lá e colocar o seu CPF, até o motel que você frequentou, o governo fica sabendo. Então isso é ditadura. Ditadura tributária. Outra coisa, um monte de gente lá em Brasília legislando, fazendo leis que afetam a vida de todos nós, sem que haja um amplo debate com a sociedade. Eu defendo democracia direta. Então a gente tem que pensar nisso. Eu estou falando isso porque, sim,
O anarquismo empreendedor também é um movimento político. Ah, o empresário não tem que se meter com política. Então tá bom, então vai ser governado por quem gosta de política, então vai ser governado por esse bando de político corrupto. E quando você for fazer manifestação, senhor empresário que não gosta de política, você vai estar lá fazendo manifestação contra o quê? Se você é cúmplice, você é conivente com tudo que está acontecendo. Então, pensa a respeito disso, cara. Pensa a respeito dessa questão. Uma outra questão é, eu não quero um Estado inchado, eu não quero um Estado intervencionista, mas na minha empresa quem manda sou eu. Então eu tenho uma hierarquia totalmente autoritária dentro do meu próprio negócio. Sabe o que você é, então, na verdade? Um pequeno ditador. Você nada mais é do que um pequeno ditador, com um troninho desse tamanho, viu? Desse tamanho. Não pensa que você é um grande ditador, não. Porque grandes ditadores nem aparecem, você nem sabe. Tá aí as empresas como BlackRock que governam o mundo e você nem sabia que ela existia. Então pensa bem, tá certo? Uma outra coisa é ser contra a exploração no ambiente de trabalho. As pessoas precisam sim ter voz ativa dentro do ambiente de trabalho, precisam ser ouvidas, precisam ser entendidas, porque pessoas felizes, camarada, pessoas felizes produzem muito mais. Não é porque o cara tem que trabalhar 40 horas por semana. Cara, faz uma pesquisa na tua empresa. O cara que fica lá das 8 às 18 horas, se metade do tempo dele ele não está perdendo tempo com outras coisas, em vez de estar produzindo. Por quê? Porque ele não está preocupado com isso. Ele não se sente comprometido com a empresa. E existem, assim, milhares, centenas de empresas no mundo que passam por esse problema. De pessoas que não estão comprometidas com ela, porque sabem que no final do mês terão o seu salário. Precisa se rever isso, precisa se pensar melhor a respeito destes modelos, tá certo? E uma coisa que a gente não quer e não aceita e não adianta conversar, tá? E desculpa, você pode até achar que agora quem está sendo ditador sou eu, é gente com mentalidade tacanha, tradicionalista. Aquele tipo de cara que só acha que a verdade dele é que vale. Isso não serve para nós. Nosso movimento é um movimento para todas as pessoas. Sim, mas todas as pessoas que estão dispostas a ouvir. Todas as pessoas que estão dispostas a respeitar o outro. Todas as pessoas que estão dispostas a se comprometer com aquilo que a gente está falando. Não pessoas que vêm impor coisas, impor normas, impor teorias, impor regras. Porque tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês também pode ser questionado. Não, não pode. Deve ser questionado. Vocês têm a obrigação de questionar. Vocês têm a obrigação de saber se eu estou falando verdades, mentiras ou o que eu estou inventando aqui. Questione. Porque gente que não pensa não pode fazer parte desse movimento. Então nós precisamos de pessoas que pensam. Um outro ponto, eu já falei bastante a respeito do que nós queremos e como nós queremos, é a questão das desigualdades estruturais. Eu já falei isso, todos os seres humanos são iguais e nós precisamos trabalhar estas desigualdades. Nós precisamos olhar para o outro como parte de algo até divino. Vou voltar ao grande mestre Jesus, que eu adoro. Lembra que vocês são o templo vivo do Espírito Santo. Então, no momento que você maltrata um ser humano, no momento que você trata ele com desigualdade, você simplesmente está tratando Deus com desigualdade. Porque o Espírito Santo reside ali, naquele ser humano. Então, pensa também a respeito disso. De novo, a questão da sustentabilidade volta à tona. Então, a gente tem que pensar em o que a gente come, como a gente veste, de que forma a gente interage com o meio ambiente. Que tipo de economia que eu estou incentivando? Porque, eu sou vegano. Legal, eu sou vegano e eu, olha, só como queijo de castanha do Pará. Que maravilha, né? Só que eu esqueço que para a castanha do Pará chegar a São Paulo, ela queima toneladas
de óleo diesel, né? Esse caminhão vem jogando fumaça aí, mas eu sou vegano. A gente tem que ter uma visão sistêmica das coisas. Quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos que olhar as conexões ocultas que existem. E aí eu estou citando Frijop Capra, tá? Esse livro merece ser lido, Conexões Ocultas. Porque aí a gente vai entender a grande teia da vida, que também é outro livro dele, tá certo? E por último, gente, a gente tem que acabar com uma coisa chamada mentalidade competitiva desenfreada. Aquela coisa de que eu só vou crescer se eu conseguir foder com o outro. Aquela coisa que eu tenho que usar o ombro do outro como escada, como degrau, para chegar aonde eu quero. Isso não existe mais. Isso não é mais aceito. Esse capitalismo selvagem, desenfreado, maluco, não é mais aceito. Graças a Deus, aquele socialismo estaticista, né? Aqueles lá da União Soviética também acabou. A gente não vive mais essa porra toda. A gente vive uma outra porra, nova, diferente, mas não vive mais essa merda que assolou o mundo no início do século passado. Tá certo? A gente está vivendo uma transformação econômica e social muito grande. Se a gente olhar para o princípio da Revolução Industrial, a gente vai lembrar que crianças morriam nas máquinas lá, né? Morriam naquelas máquinas a vapor que foram desenvolvidas através do conceito de Watson lá. Então, viviam e morriam lá dentro. Hoje, trabalho infantil é crime. Notem aquilo que eu falei antes. Nós estamos em constante evolução. Logo, logo, nós vamos comer aquilo que está próximo de nós. Nós vamos comprar produtos no supermercado que a gente possa olhar no rótulo e saber o quão nutritivo ele é ou não é. Tá certo? Então, a gente precisa tomar e ficar atento a essas coisas. Ah, eu sou um consumidor de fashion, de fast fashion, né? Sou um consumidor de fast fashion. Ah, eu uso moda, assim, lançou uma moda e eu já estou mudando. Cara, isso não é legal. Não é legal, porque a indústria da moda, por exemplo, é uma das mais poluidoras do mundo. E aí a gente vai por caminhos que a gente pode aqui passar horas e horas. Para esse tipo de discussão e de debate, eu convido você a assistir o Pode Preservar, tá? Que é o outro podcast lá que eu participo e a gente fala de sustentabilidade, de ecologia, de todas essas coisas, tá certo? Então assista lá o Pode Preservar também, tá? Não fica só no Anarquismo Empreendedor. Oxalá venha fazer parte dos dois. Venha para o Pode Preservar, venha para o Bora Preservar, venha para o Anarquismo Empreendedor. Nós queremos você em todas as áreas, tá certo? Gente, eu falei no início aqui que não é todo mundo que pode participar deste movimento. Existem dois tipos de pessoas que podem participar desse movimento. Os anarco-empreendedores e os anarco-executivos. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença entre um e outro. E um grupo que não pode participar desse movimento porque não vai entender o movimento, não se comprometerá com o movimento, que são os executivos tradicionais e os executores. Esses caras não têm espaço aqui nesse movimento, tá certo? E eu vou explicar para vocês, ó, o que é um anarco-empreendedor e um anarco-executivo. Primeiro, eles sabem o valor de uma equipe motivada, eles sabem o valor das pessoas, eles querem pessoas junto com eles que transformem realmente. Segundo, eles são capazes de liderar pelo exemplo. Eles não ficam falando aquela coisa de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Eles são exemplo. Eles não mandam, eles orientam, eles mostram caminhos, eles fazem com que as pessoas se organizem e deem o melhor de si porque elas acreditam naquilo que elas estão fazendo, tá? Esses caras detestam manipulações, pelo contrário, combatem manipulações, tá certo? Então, eles assumem responsabilidades e riscos, vivem de forma coerente, focam em valores e princípios, descartam a autossabotagem. Aliás, esse é o maior mal da humanidade. Autossabotagem. É impressionante o quanto as pessoas se sabotam, o quanto as pessoas plantam sementes de infelicidade na sua vida, o quanto as pessoas se escravizam achando que vão atingir a liberdade com uma bola de ferro de 500 quilos preso no tornozelo. Bom, esses caras, eles descartam a autossabotagem.
Autossabotagem é um problema muito sério. A humanidade é autossabotadora. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o cara que fuma, ele sabe que ele vai ficar doente. Mas aquele prazer temporário é o que mais importa para ele. Ele não pensa nas consequências de longo prazo. A mesma coisa o cara que bebe, o cara que usa drogas desenfreadamente. Então a autossabotagem está presente na nossa vida. Muitos seres humanos são suicidas lentos, se matam lentamente. A minha mãe falava assim, olha que bonito, né? Quando um amigo, alguém morria, ele se matou de tanto trabalhar. Olha que louco isso, gente. Se matou de tanto trabalhar. Hoje, quando eu penso, tenho vontade de pegar um gato morto e bater na cabeça da minha mãe até fazer miar. Cara, me matar de trabalhar? Tá louca, veinha? Veinha, a gente tem que viver, a gente tem que acreditar, a gente tem que trabalhar para viver. Né? E eu vou mostrar assim um exemplo muito simples, né? Eu adoro assim quando eu vejo os homens, né, todos de barbeadinho, cabelinho curto, tudo bonitinho, tudo engomadinho, de terninho, né? Olha que louco isso. Os caras não sabem o que isso significa. Porque esse cabelinho curto aí, irmão, é o maior símbolo de escravidão que existe. Os romanos, os egípcios, quando eles capturavam os caras, que eles chamavam de bárbaros, né? Eles iam lá e cortavam o cabelo dos caras. Sabe para quê? Para acorrentá-los nas naus, porque esses caras iam ser os remadores. Então pensa bem, até o seu cabelo pode ser um símbolo de escravidão. Por que você faz a barba? Porque no exército romano, para não ter piolho, o cara tinha que ter cabelo curto e barba. Por que você usa gravata? Por que você usa traje social? Porque a porra de um rei francês, que talvez, desculpa, fosse homossexual e nem soubesse, tá certo? Porque naquela época havia um preconceito grande sobre isso, não é como hoje, que ser homossexual até é motivo de orgulho para alguns, e eu aplaudo isso, tá? Inventou uma coisa chamada gravata, terno, traje social, onde para participar dos bailes que ele fazia, você tinha que estar vestido, né, adequadamente. Então você usa isso e não faz parte da tua cultura. Aliás, eu não sei, eu gostaria ainda de um dia, como diz a música da Rita Lee, né, voltar a ser índio. Viver pintado e pelado nessas matas atlânticas aí, muito livre, sabe, de tudo. Eu queria voltar como Adão e Eva lá no paraíso, peladão, irmão. Não tinha nem folha de parreira, brother. Você imagina o que era liberdade, cara? Isso é liberdade, velho. Isso é liberdade, tá? Outra coisa, esses caras aqui, gente, eles trabalham para deixar um legado. Eles trabalham porque eles acreditam em algo, então eles estão envolvidos nisso. E vivem em constante aprendizado. Vivem em constante aprendizado. É isso que a gente tem que fazer. Peter Drucker dizia o seguinte, a minha ignorância me trouxe até aqui. Pois é, cara, a minha ignorância também tá aqui, ó. Eu tô falando aqui, ó, de forma extremamente ignorante sobre um monte de coisas, cara. E tô muito disposto a aprender muito mais. Vamos trocar ideia? Vem pra cá, vamos sentar, vamos conversar, brother. Vamos parar de jogar videogame, vamos parar de pegar essa porra assim, andar na rua assim, ó, olhando, não sei pra quê, cara. Vamos parar com isso, vamos trocar ideia, irmão, vamos olhar no olho, vamos conversar, vamos deixar legado, vamos aprender. É isso que a gente precisa. E aí, gente, ó, sabe por que que esses outros caras aqui não servem pra nós, ó? Não servem mesmo, cara, porque esses caras não assumem risco, esses caras estão preocupados em manter o emprego, eles querem comodidade, eles querem ficar lá de boa, eles não estão nem aí. Na verdade, sabe o que eles estão preocupados, irmão? Se vão receber um bônus no final do ano. Então, esses caras acham que mandam, cara. E eles chegam lá,
Você vai questionar qualquer coisa, eu já tive cara que era assim o pica das galáxias, né? Agora tem muita xoxota das galáxias também. Mas, cara, o pica das galáxias chegava e dizia assim, não, faz assim porque eu quero assim, porra. Mas, peraí, não é assim, cara. Não vamos conversar. Não, cara, é assim que eu quero e é assim que você vai fazer. Imagina isso, cara. Você trabalha com esse tipo de gente? Você consegue trabalhar com esse tipo de gente? Tá? Outra coisa, tudo que você traz de ideia nova... Cara, eu adorava trocar ideia com esses caras. Adorava trocar ideia. Sabe por quê? Porque quando eu chegava para trocar ideia com eles, eu entrava com a minha e saía com a dele. Filha da puta me convencia ainda a fazer as coisas. Tá certo? Então eu entrava com a minha ideia e saía com a dele. E mais, ainda recebia crítica pela minha ideia. Então esses caras não sabem escutar e ainda te jogam crítica em cima de você. Um outro detalhe, você já viu algum chefe errar? Cara, alguns são até consultores de Deus quando não são o próprio Deus, né? Porque nunca erram, cara. Nunca erram. Se deu errado, a culpa é da equipe. Se o pedido não vai, a culpa é da produção. Se o não sei o que, a culpa é do cliente. A culpa é sempre do outro, cara. Nunca tem responsabilidade sobre nada. Nunca agem sobre nada. Querem estabilidade. Estabilidade. Ah, legal. Estabilidade. Cara, não existe nada estável nesse mundo. Se o cara andar de motocicleta, ele vai entender bem o que eu estou falando. Porque não existe nada mais instável do que motocicleta. Talvez bicicleta seja tão estável quanto. Porque a bicicleta ainda tem uma coisa. Se você parar de pedalar, se você parar de movimentar, parar de agir, ela cai. E a vida é assim. A vida é uma bicicleta, irmão. Pedala. Então, esse cara não serve por isso. Tá? E outro mais importante, eles aceitam dominação, cara. Você sabe qual é a mulher mais gostosa que tem dentro da empresa, cara? Gostosíssima. A Norma. Já ouviu falar na Norma? Quando o cara não quer fazer uma porra, ele diz assim, é a Norma. É a Norma. É a mais... Cara, eu queria bater na Norma, velho. Eu queria achar a Norma e enjaular a Norma. Cara... Que porra é essa? A norma, os regulamentos, quem tem que fazer somos nós que trabalhamos e estamos dentro de determinadas empresas. Não algo que vem de fora. Cara, imagina um alemão ditando norma pro jeitinho brasileiro. Maluco? E é isso que acontece nas multinacionais, viu? É assim que acontece. Uma outra coisa, cara. Os caras vivem no mundo do medo. Ó. Se você não fizer isso, você vai perder o teu emprego. Ó, se você não seguir a minha cartilha, você vai quebrar. Você já viu franqueador quebrar? Raramente, né? Quem quebra é a porra do franqueado. O franqueado que tem que seguir uma porra de uma cartilha num mercado que não é assim, é que quebra. E aí a culpa é de quem? Do franqueador? Não, ele criou uma marca maravilhosa. Vocês querem saber uma coisa? O maior case de sucesso do mundo chama-se McDonald's, não é? Pois é, o McDonald's, através de uma empresa chamada Arcos Dourados, comprou quase todas as franquias do Brasil. Então, o McDonald's, por exemplo, fez uma operação inversa. Recomprou as franquias. Por quê? Porque ele sabia que senão a marca dele ia para o saco. Por quê? Como queria gerenciar algo que não era dele? Porque o bendito do franqueado paga para estar lá. E se ele paga, a empresa é dele. Não é do McDonald's, não é da Chili Beans, não é da, sei lá, porra, tantas franquias, do Burger King, do caralho que existe aí de empresa franqueadora, cara. Pô, aí eu pago para ser empregado de alguém. Olha que idiotice, irmão. Olha que idiotice, cara. Olha que idiotice. Então, assim, esses caras, todos, eles sonham, eles exploram porque eles são explorados e sonham em ser exploradores. Vocês acham que eu quero esses caras no nosso movimento? Quero. Tem passagem livre, irmão. Tem passagem livre. Só terei prazer em visitá-los lá no velório. Farei uma oração para que eles encontrem o caminho na próxima encarnação.
Tá certo? Esse é o ponto. Tá? Gente, aqui, ó, tudo que eu falei até agora não se trata de cancelar nada, nem ninguém, tá? A questão é outra. Aqui é falar para o público correto, tá certo? Então, tudo que eu falei até agora, eu não estou cancelando ninguém, não estou excluindo ninguém, não é isso. Mas o nosso público tem que estar comprometido com aquilo que a gente acredita, tá certo? Você tem que escolher qual é o teu perfil. Se quer fazer parte do movimento, cara, você tem que ter claro quem você é. Você tem que saber quem você é. Seu perfil tem que estar claro aqui. Então, você tem que estar dentro desse processo, sabendo onde você está entrando. Eu te convido para vir para o movimento. Será um prazer ter você aqui. Mas saiba que este movimento tem estas características. Você não está sendo enganado. Aqui não tem propaganda enganosa. Tá? E aqui tem uma coisa importante, um pensamento que eu quero deixar para vocês. Neste plano que a gente vive, a gente tem muitas escolhas, tá certo? O problema é fazer a escolha dos caminhos corretos. Então, achando o caminho correto, a gente vai trilhar, porque aquele que sabe onde quer chegar, chegará. Chegará. Nós estaremos juntos nesse processo. Então, gente, a minha estrada, ela é pavimentada com 3 coisas: autogestão, coerência e liberdade. Se você quer que a sua estrada também seja essa, seja pavimentada com isso, vem para cá. Vai ser um prazer ter você comigo e a gente vai conversar muito e a gente vai evoluir juntos, tá bom? Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Agradeço imensamente a todos que assistiram esse vídeo até agora e tenho certeza de uma coisa: nós queremos e nós vamos trabalhar para que as coisas sejam simples assim, tá bom? Então, gratidão imensa, foi um prazer conversar com vocês, que Deus abençoe a todos.